Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Matheus aqui mais uma vez com 5 dicas sobre as grandes navegações. Põe na tela aí para mim. A dica de número 1 diz respeito então à origem desse movimento que também é conhecido como a expansão marítima. É importante nós sempre termos em mente que há um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E por conta disso o comércio volta a ganhar a importância que antes ele não tinha durante o período medieval. Por isso que quando nós falamos da origem das grandes navegações, um dos principais motivos que fez com que os europeus dessem início a essa jornada foi, sem sombra de dúvidas, a busca por novas rotas comerciais que os levassem até o Oriente. Essa é a dica de número 1 sobre a expansão marítima. Vamos para a dica de número 2? A dica de número 2 diz respeito então ao país que deu início ao processo de grandes navegações. E quando a gente fala do país que deu o pontapé inicial, estamos falando de Portugal. Portugal reunia uma série de características que fez com que fosse ele o primeiro país, então, a empreender essa jornada. Uma localização geográfica favorável, o desenvolvimento de técnicas de navegação e uma precoce centralização política foram alguns dos motivos que proporcionaram o conhecido pioneirismo português. Outras nações virão logo depois, mas o primeiro acabou sendo Portugal. Essa é a dica de número 2 sobre a expansão marítima. Já a dica de número 3 diz respeito ao caminho escolhido pelos portugueses para alcançarem o Oriente. Os portugueses deram início em 1415 ao chamado Périplo Africano, que nada mais é do que o contorno do continente africano, encerrando-se em 1498. Quando os portugueses conseguem alcançar a cidade de Calicut, na Índia, através das viagens de Vasco da Gama. Dito isso, então, nós vamos para a dica de número 4 aqui na nossa aula de hoje, que é sobre a expedição empreendida por Cristóvão Colombo, um genovês que realizou, senhoras e senhores, uma viagem em 1492 a serviço da coroa espanhola. E a viagem de Cristóvão Colombo é uma viagem completamente diferente da dos portugueses. A ideia de Cristóvão Colombo é de que ele seria capaz de alcançar o Oriente navegando em direção ao Ocidente. O que Cristóvão Colombo não contava era que no meio do caminho ele fosse se deparar com um novo continente, confirmado pelo Américo Vespúcio no início do século XVI, o continente que hoje nós conhecemos como América e que posteriormente seria chamado pelos europeus de Novo Mundo. Vamos lá então para a nossa quinta e última dica, que diz respeito a um dos principais tratados ultramarinos, o Tratado de Tordesilhas, que delimitou uma divisão entre territórios portugueses e espanhóis a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Tudo bem? Pessoal, caso tenham alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, se inscrevam no canal, dêem um tapa no joinha para fortalecer aí o nosso trabalho. Beijos, fui!